irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe cada um de vocês. Aí onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, seja qual ambiente que você estiver, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sobre sua família, sobre seus negócios e em todas as áreas da sua vida. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 11, a partir do versículo 1. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 11, que diz assim: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e o Espírito de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos teus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão, e a nédia ovelha viverão juntos. E um menino pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha com o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da serpente. E o já desmamado meterá a mão na cova da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós sabemos que esse texto aqui, essa narrativa do profeta Isaías é ainda algo que irá acontecer bem em breve, no futuro bem breve, na onde Deus reconciliará tudo e todos, até a própria natureza, mas nós trazendo como a palavra de Deus é atual, sempre foi atual e sempre será. Se nós parar para pensar dentro disso, ela se torna, esse texto, tão atual para os nossos dias, porque parece que nós vivemos ao oposto, porque Deus reconciliará a terra, que como nós lemos, até os animais que são rivais andarão juntos, porque hoje é o oposto disso, e por isso que esse texto se torna atual, porque nós vemos que hoje nós vivemos isso como se fosse uma selva. Nós vemos que por aí afora, nesse mundo, nessa sociedade, em todos os ambientes que nós for, nós olhamos e vemos que assim como na lei da selva, que é hoje, onde o mais forte se aproveita do mais fraco, na onde o mais veloz toma vantagem daquele mais fraco, nós vemos que assim é na sociedade, no mundo em si. Nós vemos que em todas as áreas, tanto no trabalho, sempre tem o mais forte, o mais ágil, aquele que pode mais, se aproveitando do que pode menos. Em todas as circunstâncias, nós vemos que desde a escola, quando nós éramos crianças, nós víamos que sempre aquele garoto mais esperto se aproveitava daquele mais ingênuo, e nós vemos que assim, em todas as áreas, parece que nós vivemos essa lei da selva, nós vivemos essa selva, na onde
sempre um quer se aproveitar do outro, e não é à toa que o próprio Jesus, quando enviou os seus discípulos, ele disse para eles: eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobos. O próprio Jesus fez essa comparativa porque ele sabia que esse mundo é como uma selva, na onde não só no mundo animal o lobo devora o cordeiro, mas também as pessoas em si, umas devoram uma a outra. Nós vemos, não precisamos muito para nós poder assistir o jornal e ver tanta barbaridade, da onde o pai mata o filho, a esposa mata o esposo, abusa da criança, onde nós vemos tantas barbaridades, pessoas queimando uma ou outra viva, matando, torturando. Nós vemos em todas as áreas, na política. Fica difícil numa sociedade em que nós vivemos, em todos os ambientes, alguém ser cordeiro no meio de lobo. Por isso que nós vemos que as pessoas falam: não dá para mim ser um cordeiro no meio de um lobo, no meio de lobos, porque eles vão me devorar. Não dá para mim ser uma criança inocente, porque os mais espertos vão tirar proveito de mim. Então nós vemos que a vida parece que ela se torna essa selva, parece que ela se torna essa lei da guerra, não só diante, mas se nós parar para ver bem antes da Bíblia, depois do pecado, nós vemos que o mundo, a humanidade se tornou desse jeito, onde Deus teve que enviar um dilúvio, porque um dia ele olhou para a terra e disse: eu não encontro nenhum justo, no mundo onde tem tantos habitantes, eu só consegui encontrar um justo, somente Noé. E Deus teve que destruir por causa do pecado, das barbaridades que o ser humano fazia. E desde este tempo, de quando Adão e Eva caiu no Éden, nós vemos que nós vivemos essa lei da selva, na onde aquele que pode mais humilha aquele que tem menos, na onde aquele que é poderoso, ele comete um crime e consegue sair no outro dia, e aquele que não é tão poderoso, ele vai preso inocente e não consegue provar sua inocência e fica tantos tempos presos. Então nós vivemos essa lei da guerra, onde um pode mais, aquele que pode menos fica para trás, e aquele que pode mais fica para frente. E em todos os ambientes nós vemos que tem pessoas que estão vivendo essa selva, até dentro das suas casas. Se nós parar para ver casais se destruindo, um querendo devorar o outro, um olha para o outro e diz: eu não sou bobo. Às vezes nós vemos até cristãos, quem já não ouviu um cristão olhar e dizer: eu sou crente, mas eu não sou trouxa. Então nós vemos que essa lei da selva atinge em todos os ambientes, ela vem atingindo e destruindo. Nós vemos que na lei do crime é essa selva, aquele que fizer alguma coisa errada, eles vão lá e mata, e pronto, e acabou. Então em todos os ambientes o que vem imperando é essa lei da selva, essa selva onde um quer devorar o outro. Mas o interessante é que há um meio onde pode mudar essa lei da selva e pode nos fazer viver em um jardim, mesmo vivendo no meio da selva. No versículo 1 vai dizer aqui: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. É claro que nós sabemos que Jesus já nasceu no ventre de Maria, já veio nessa terra, morreu, ressuscitou para nos dar a salvação, mas Jesus continua nascendo todos os dias nos corações. Cada dia Jesus continua nascendo nos lugares mais improváveis, nos ambientes mais escassos que estiver, Jesus continua ainda nascendo nos corações.
Aqui vai dizer que do tronco de Jessé brotaria um rebento e das suas raízes um renovo frutificará. Então, do tronco que não tem galhos, que não tem frutos, que não tem ramos, daquele tronco da vida que não tem esperança, daquela vida que está como um tronco jogado, na onde as pessoas só usam para queimar, para tacar fogo, para fazer lenha, para poder sentar em cima, para fazer tantas coisas. A palavra de Deus diz que desse tronco morto Jesus pode nascer. O rebento, aquele que frutifica, pode nascer de um tronco morto. Assim como ele nasceu numa manjedoura, todo dia Jesus continua procurando manjedouras para que ele possa nascer. Dos troncos mortos que Jesus nasce cada dia. Jesus não nasce de árvore que tem fruto, Jesus nasce em tronco que está morto. Porque a árvore que tem fruto, Jesus já nasceu, ela só precisa frutificar, manifestar os seus frutos. Agora, tronco que está morto, que Jesus vem e nasce, traz esse renovo, que até as raízes passam a dar fruto. É dos troncos mortos, é das Nazarés da vida que Jesus vem, é daquelas vidas que não tem mais esperança, que todo mundo olha e diz, esse não tem mais jeito, será que pode sair algo bom daí? É desse lugar que Jesus vem, é desse lugar que ele diz, vem e vê. É dos troncos mortos, é na casa dos Zaqueus da vida que Jesus continua entrando e dizendo, ei, hoje tem salvação nessa casa. É nas beiras do caminho onde os Bartimeus estão assentados, sem esperança, cegos da vida, espiritualmente, que Jesus continua passando, continua trazendo visão, continua parando e dizendo, o que queres que eu te faça? É desses lugares improváveis, é nas beiras dos mares, nos barcos de Pedro, de Tiago, de João, da onde não tem mais esperança, da onde estão falindo a sua profissão, a sua empresa, que Jesus vem e passa e diz, ei, eu posso mudar a tua história, se você largar essas redes e deixar eu ser o Senhor dessa vida, eu vou fazer uma grande obra em vocês. É desses lugares que Jesus continua nascendo, veja só. O primeiro ponto onde pode mudar essa lei da selva é quando Jesus nasce em um coração. Esse é o maior avivamento, é um coração arrependido e contrito. A palavra de Deus diz que um coração arrependido e contrito Deus não despreza. E olha só o versículo 2, quando Jesus nasce numa vida de um ser humano, quando Jesus vem nas trevas e o Pai diz, haja luz, olha o que acontece, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Quando Jesus nasce nessas vidas, e o Espírito Santo vem e passa a fazer morada, é onde essas vidas são mudadas. Veja o versículo 3, o que vai dizer, e deleitar-se-á no temor do Senhor. É quando o Espírito Santo vem e faz morada, quando deixamos Jesus nascer no nosso coração, e o Espírito Santo vem e faz morada, nós passamos a ter deleite. Nós não damos mais ouvido àquela história que ouvíamos quando era criança. Quem já não ouviu? Quando era criança, menino, não faz isso, que Deus vai te castigar, hein? Cuidado, isso daí, se você fizer, você vai para o inferno, hein? Oh, Deus não gosta disso daí. E nós somos movidos pelo medo. Somos movidos pelo medo, eu não posso fazer isso, senão Deus vai me castigar. Quantas vezes eu já não ouvi isso da minha mãe? Menino, não faz isso, Deus não gosta. Quantas pessoas não falam até hoje para os seus filhos, ó, Deus não gosta que faz isso, hein? Cuidado, e ele cresce com aquele medo. Mas a palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo vem e faz morada, não há lugar para medo, há lugar para deleite no temor do Senhor. Porque há uma diferença muito grande do medo e do temor.
Quando eu sou movido pelo medo, eu sou movido pelo algo, pelo medo, porque eu tenho medo de fazer isso e alguma coisa acontecer comigo depois. Eu sou movido pelo medo de eu poder pisar nesse lugar e alguma coisa acontecer. Mas quando o Espírito Santo vem, a palavra de Deus diz que vem o deleite no temor, ou seja, o temor, o deleite. Sabe o que é deleitar-se-á? É você se regozijar, ter prazer, ter alegria, ter gozo naquilo que você está fazendo. É o deleite, é você se deleitar no temor, é você se entregar de uma tal maneira e dizer: eu não faço isso porque por causa de medo, eu não faço isso porque eu não posso fazer, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então quando o Espírito Santo vem e faz morada na minha vida, eu não tenho mais medo, mas eu tenho deleite. É o que eu sempre digo, quando alguém diz: ei, crente não pode fazer tal coisa, crente não pode fazer isso, né? Porque Deus não sei o quê. E já perguntaram para mim diversas vezes, e sempre quando alguém pergunta, eu falo: eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso fazer que nem o Zeca Pagodinho. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Eu pago tudo que eu consumo com o suor do meu emprego. Se eu quiser fazer isso, quem vai ter alguma coisa a ver? Eu posso viver cantando igual o Zeca Pagodinho. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser me prostituir, eu me prostituo. Se eu quiser mentir, eu minto. Se eu quiser roubar, eu roubo. Eu faço o que eu quiser. E verdadeiramente ninguém vai ter nada a ver. Eu faço o que eu quiser. Já tenho 30 anos de idade. Sou responsável pela minha vida, então eu faço o que quiser. E a pessoa me pergunta: e por que você não faz então? Eu digo: porque eu tenho deleite em temer ao Senhor. Eu tenho deleite em poder esperar nele. Eu tenho deleite porque o Espírito Santo mora em mim, então eu tenho alegria nisso que eu faço. Eu não estou aqui pregando somente porque me convidaram, porque falaram: ó, você ministra hoje. Não, eu estou aqui porque eu tenho deleite, porque eu tenho prazer. Eu não dobro meus joelhos com medo de eu ir para o inferno. Eu dobro meus joelhos com prazer, com deleite, porque eu sei que tem um céu que me aguarda. Há muitas pessoas, quantas pessoas não estão vivendo assim, com medo do inferno? Não que nós não devemos pensar nisso, o inferno é real, mas quantas pessoas entregaram a sua vida há 1 ano, 2 anos, 3 anos, alguns até 30 anos, alguns até nasceram, como dizem, num berço evangélico, mas elas são movidas pelo medo. Elas têm mais medo de ir para o inferno do que desejo de ir para o céu. Ela tem mais medo do inferno do que o desejo de ir para o céu. O coração dela é movido mais pelo medo, mas a palavra de Deus diz que Ele não nos deu o espírito de medo, mas Ele nos deu o espírito de ousadia, de intrepidez, de poder, o Espírito do Senhor. E quando o Espírito de Deus vem e mora na nossa vida, nós deixamos de lado o medo e passamos a ser movido por algo que vem de dentro para fora, pelo um fervor que vem e nos leva a ter um deleite naquilo que nós fazemos, nos leva a ter um prazer, e nós deixamos de lado. Quando o Espírito Santo vem, aquela música, nós deixamos de viver aquela música do Zeca Pagodinho, passamos a ter o deleite no temor do Senhor, passamos a ser movidos, impulsionados pelo amor, pelo desejo, pelo prazer de poder viver uma vida com Deus, porque nós passamos a enxergar o céu, passamos a olhar. Foi isso o que Jesus sempre fez. Jesus sempre lhe diz: ei, eu vou para o meu Pai,
Jesus nunca disse: não, eu estou aqui na terra cumprindo a minha missão, porque eu não posso falhar, porque senão eu vou ser condenado. Não, Jesus sempre teve uma convicção, ele sempre foi movido por esse deleite: eu vou para o meu Pai, eu e meu Pai somos um, é aquele que me enviou, eu faço as obras que meu Pai me deu a fazer. Nós temos que ser movidos por esse deleite. Quando nós deixarmos Jesus nascer no nosso coração e o Espírito Santo vir e fazer morada, nós não seremos mais movidos pelo medo, pela opressão. Nós não viremos para o culto com medo, pensando: se eu não for, vão me cobrar porque eu não fui, o que vão pensar de mim, vão me perguntar por que eu não fui no culto, será como que eu estava? Não, nós vamos deixar de lado tudo isso e vamos ser movidos pelo deleite. Eu estou aqui não por causa do medo, eu não estou aqui por causa de um jugo, por causa de algo que alguém me impôs, mas eu estou aqui porque eu tenho prazer e deleite nisso que eu faço. Somente uma vida com o Espírito Santo. E talvez pode ter pessoas que se perguntam: mas eu tenho o Espírito Santo, eu ainda sinto esse medo, eu ainda sou movido pelos esses desejos, pelos esses impulsos, pela essa ira, pela essa raiva. E realmente tem muitas pessoas que têm o Espírito Santo, mas no dia que ela aceitou Jesus, o Espírito Santo veio e fez morada somente no espírito dela, e ela se converteu a Jesus, mas a alma dela ainda não é convertida. Então ela é movida pela alma, não onde está, as nossas emoções estão na alma. Pensa só comigo, é como que se fosse um filtro, aqueles filtros antigos, que tem uma parte de cima onde vai a água, e outra embaixo, onde quando a água é filtrada, cai embaixo, e quando aquela água cai naquela parte de baixo, nós abre a torneira e bebe a água filtrada. Então é mais ou menos assim a nossa vida. Quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem e faz morada, é derramada água na parte de cima, mas tem pessoas que ainda continua vivendo com a alma, e o Espírito Santo não tem espaço e lugar para poder descer para a parte de baixo, ou seja, a água não é filtrada e não é descida na parte de baixo, então não tem como abrir a torneira e beber água filtrada. É por isso que tem pessoas que se converteu, mas vive xingando, vive falando mal dos outros, o coração dela ainda tem lugar para ódio, ela sente ódio, ela sente desejo de vingança, ela sente tanta coisa, porque a alma dela ainda não se converteu. Ela ainda está jorrando água suja, sem filtrar. Mas Jesus disse: se nós cremos nele, ou seja, se o Espírito Santo vir e não ficar somente no reservatório de baixo, mas se o nosso coração, a nossa mente for desbloqueada, e ele puder descer, e a água poder ser filtrada, do meu interior fluirão rios de água viva, ou seja, a torneira vai abrir, e eu vou jorrar água filtrada. Então tem pessoas que estão assim, são convertidas, mas elas não têm deleite ainda, porque o Espírito Santo só mora somente na parte de cima, a água só foi jogada na parte de cima, a mente, o coração dela ainda é bloqueado para as coisas de Deus, mas Deus está dizendo hoje: se você deixar o seu coração e a sua mente se abrir para Ele, se você deixar que esse rebento brote desse tronco morto, desse coração duro, Ele vai descer para a parte de baixo, e você vai ser movido pelo deleite do Senhor. Olha só o que mais nós podemos fazer para mudar isso. Um coração que Jesus nasce, o Espírito Santo vem e faz morada, e não converte somente o nosso espírito, mas converte a nossa alma. Nós deixamos de ter aquela luta, como diz nos Salmos: a minha alma está abatida. Um dia ele dizia que a alma dele estava abatida, mas teve um dia que ele deixou a água jorrar para a parte de baixo, e ele disse: agora minha alma está convertida, a minha alma tem sede de Ti, eu me deleito no temor do Senhor, eu tenho prazer nisso que eu faço, eu sou movido pelo um prazer infinito que não vem de mim, mas vem do Espírito. E
quando o Espírito converte o nosso coração, nossa alma, nossa mente, olha só o que acontece, versículo 9: porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nós sabemos que isso será no futuro, mas nos dias de hoje, quando um coração é convertido a Deus, quando Jesus nasce, o Espírito Santo vem, e nós passamos a ter prazer, nós levamos o conhecimento do Senhor. Eu não digo o conhecimento da Bíblia só em si, porque hoje tem muita gente que tem conhecimento da Bíblia, mas não tem conhecimento do Senhor. Está como um Nicodemos, é mestre da lei, mas não conhece ainda Jesus, não nasceu de novo. Não que não seja importante o conhecimento da Bíblia, é importante, eu amo o conhecimento da Bíblia, eu amo ler a Bíblia, eu amo estudar a Bíblia, isso é o meu prazer, eu faço isso por prazer. Mas se eu somente tiver o conhecimento da Bíblia e não tiver conhecimento do Senhor, o que vai mudar? Conhecimento da Bíblia, tantas pessoas têm, até aqueles que estudam a Bíblia para poder discordar de tudo que tem nela. Então esse conhecimento não é um conhecimento da Bíblia, mas é um conhecimento do Senhor. É aquele conhecimento da onde nós passamos a conhecê-lo, e da onde nós passamos a ser um com Ele, e Ele um com a gente, e nós passamos a ser um com o Pai, como Ele disse em João capítulo 7, veja só, é desse conhecimento que Ele está dizendo, João capítulo 17, aliás, a partir do versículo 20, olha só o conhecimento do Senhor. Nós passamos a ser um com Ele. Olha o que diz a oração de Jesus: eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós. É desse conhecimento que está dizendo, o conhecimento do Senhor, desse conhecimento, quando nós passamos a levar esse conhecimento, fazer com que pessoas conheçam de fato Jesus, fazer com que pessoas não sejam movidas pelo medo, mas sim pelo deleite, no temor. Quando passamos a cantar aquele louvor, eu quero conhecer Jesus, porque eu conheço Jesus pela palavra, mas em espírito, na minha comunhão, eu sou um com Ele. Aí nós passamos a viver esse louvor. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Já pensou você ser achado em Jesus? Alguém vai te procurar? Eu vou procurar o Valtão lá. Aonde que o Valtão está? Eu acho ele lá no trono, eu acho ele lá em Deus. Eu dobro meu joelho, eu preciso orar pela vida dele, e quando eu começo a orar, eu acho ele lá no trono, eu acho ele em Deus, eu acho ele em Jesus. É esse conhecimento, é esse conhecimento que Isaías estava dizendo: a terra se encherá. O povo já conhece tanta Bíblia, o povo está enfadado de Bíblia, o povo está enfadado, tem tanta pessoa crente que já fez tanto seminário, tanta coisa, conhece tanto de Bíblia, mas ele ainda não tem conhecimento do Senhor, ele ainda é movido pelo medo, pelo ódio. E eu estou para dizer que é difícil uma pessoa que conheça Jesus, que tenha um sentimento de ódio ou de raiva no teu coração, de vingança. Eu estou para dizer que isso é impossível. Uma pessoa dizer que conhece Jesus, mas ela é vingativa. Eu já vi pessoas amaldiçoar até no nome de Jesus. Outro dia eu vi um vídeo de uma pessoa dizendo: eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Eu falei: meu Deus, mas Jesus levou a maldição no madeiro, como é que pode alguém me amaldiçoar no nome de Jesus, sendo que ele levou essa maldição sobre ele?
Então é difícil alguém ter nascido de novo, é difícil estar no deleite do Senhor, conhecer o Senhor, se ela é movida por uma raiva. E quantas pessoas não dizem eu amo a Deus, mas elas expressam o seu amor a Deus somente levantando as suas mãos e dizendo, não que nós não devemos fazer isso é nossa adoração. Quando nós temos prazer no Senhor, nós levantamos as nossas mãos, adoramos, falamos palavras, bendizemos o nome dEle, mas essa não é minha prova de amor a Deus, essa não é minha prova, só é minha demonstração. É quando nós somos casados, namoramos, nós damos um presente, fazemos tanta coisa, nós demonstramos nosso amor para a nossa esposa, namorada ou noiva, mas no dia a dia da minha fidelidade com ela, pelas minhas atitudes que eu vou ter para com ela, eu vou provar o meu amor com ela, se realmente eu amo. E é assim na nossa vida, nós não provamos que amamos a Deus quando nós dizemos, Jesus, eu te amo. Isso só é declaração de amor. Eu provo que amo a Deus, eu provo que eu amo a Deus quando eu amo o Rafael, quando eu amo o apóstolo, quando eu amo a pastora, quando eu amo o Anderson, quando eu amo o meu vizinho, quando eu amo aquele que me odeia. É assim que eu provo o meu amor a Deus. Nós amamos a Deus amando o nosso próximo. Foi o que João falou. Se alguém odeia seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então isso significa que eu amo a Deus amando o meu próximo. A minha prova de amor a Deus é quando eu amo o meu próximo. Por isso que Jesus disse, ele contando algo futuro, falou, naquele dia muitos chegarão até a mim e vão dizer, e ele vai dizer para eles, aliás, porque quando eu tive sede, você não me deu de comer, quando eu tive preso, você não foi me visitar. Mas vai chegar para outro grupo e vai dizer, eu tive enfermo, você me viu, eu tive preso, você foi me visitar. E vão perguntar, mas quando que aconteceu isso? O outro grupo, quando que eu deixei de fazer isso? Aí ele diz para o grupo que deixou de fazer, quando você deixou de fazer para um desses pequeninos, deixou de fazer para mim. E para o outro grupo ele vai dizer, quando você fez para esses pequeninos, você fez para mim? Então eu amo a Deus no meu próximo. É desse conhecimento que Isaías está dizendo, é desse conhecimento, quando eu amo a Deus, quando eu começo a levar esse conhecimento, quando a minha vida é carregada por esse conhecimento, quando eu levo esse conhecimento às pessoas, quando eu faço que nem Jesus disse, ore pelos que te odeiam, abençoa aqueles que te amaldiçoam, bendiga aqueles que te maldizem, porque fazendo assim, vós sereis filhos do meu Pai que estais nos céus. Em outra palavra, fazendo assim, vocês estão amando a Deus, fazendo assim, vocês estão cumprindo todos os mandamentos. Foi isso que Jesus falou, um novo mandamento eu te dou. E tem pessoas que estão vivendo a lei da selva, porque elas estão cumprindo, estão se preocupando, mas eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro, mas se eu não orar 6 horas, eu vou para o inferno, se eu não jejuar hoje, eu estou perdido. Ela vive no medo, mas Jesus disse, um novo mandamento eu te dou, que amais uns aos outros. Então quer dizer que quando eu amo, eu estou cumprindo todos. Eu não sou movido pelo medo. Eu não vou orar 6 horas porque eu tenho medo. Eu vou orar 6 horas porque eu tenho deleite. Eu não vou jejuar hoje porque eu tenho medo. Eu vou jejuar hoje porque eu tenho prazer, porque no meu coração arde um fogo, arde um desejo, porque eu tenho deleite, tenho regozijo, eu tenho prazer nisso que eu faço. E a palavra de Deus diz, quando nós levamos esse conhecimento, olha só, a conciliação.
É o que a palavra de Deus diz em Ezequiel. Eu acho muito interessante, é capítulo 36, se eu não me engano, eu não lembro o versículo. Mas diz, Deus dizendo do pecado de Sodoma e Gomorra, diz: eis que a iniquidade de Sodoma e Gomorra foi essa, que ela não estendeu a mão para os pobres, não socorreu os aflitos e nem ajudou ninguém. Ela estava farta e não fez nada disso. Então quer dizer que Deus disse que o pecado maior não foi ele ser homossexual, não foi eles fazer tanta coisa, mas foi eles não amar. Olha só, quando Jesus nasce no tronco morto, quando o Espírito Santo vem e converte a nossa alma, e nós passamos a levar esse conhecimento através do amor, porque só é através do amor. Por isso que tem pessoas que não amam, porque o Espírito Santo vem e mora no espírito dela, mas a alma dela não foi convertida. Então o sentimento que tem na alma dela é ódio, é vingança, é raiva. Mas quando a alma dela é convertida, o Espírito Santo passa a morar no compartimento de baixo, ela passa a amar. Romanos capítulo 5, versículo 5 vai dizer: porque Deus derramou do seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo. E olha só, quando levamos esse conhecimento a uma reconciliação, versículo 5 vai dizer: e a justiça será o cinto dos seus lombos. Passamos a viver a justiça do reino, aquela justiça que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 20: se a tua justiça não exceder a dos fariseus e escribas, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. É essa justiça, em outras palavras, se a tua justiça não exceder a dos fariseus e escribas. Qual que era a justiça dos fariseus e escribas? Era o olho por olho, dente por dente, era a lei da selva, era o lobo devorando o cordeiro, era o menino indo guiar o leão e sendo devorado, era olho por olho, dente por dente. Mas Jesus falou: ei, se alguém te fazer caminhar 1 milha, vai com ele 2, porque o reino dos céus está depois da 2ª milha. É depois da 2ª milha que eu excedo a justiça do reino. Por isso que ele disse: se a tua justiça não exceder a dos fariseus e escribas, ou seja, se vocês andarem somente na 1ª milha, no olho por olho, dente por dente, vocês viverão a lei da selva. Mas se vocês andarem a 2ª milha, na onde o reino de Deus está depois da 2ª milha, olha só o que pode acontecer: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino os guiará. Olha só que quando caminhamos depois da 2ª milha, uma reconciliação. É lógico que 100% só vai ter isso quando Cristo vir reinar nessa terra, mas hoje nós como igreja podemos deixar um pouco melhor, nós podemos deixar isso um pouco melhor, nós podemos olhar um para os outros e podemos ver, ainda que aquela pessoa é um leão, eu sou um cordeiro, ainda que ele é um boi, eu sou um bezerro, mas eu posso andar junto com ele, o menino pode nos guiar. É essa que é a justiça do reino, é eu poder sentar e ouvir aquele que começou ontem, eu já estou 10 anos, pode guiar, pode falar o que você tem para falar, porque o meu coração está convertido, o meu coração está transbordando. Eu não vivo a lei da selva, mas eu vivo a lei do reino, eu ando depois da 2ª milha. Nós podemos deixar um pouco melhor. Nós podemos olhar e ter a visão dos serafins. Isaías capítulo 6 vai dizer que Isaías teve uma visão e ele viu os serafins, que olhavam um para o outro e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando o meu coração está
deleitoso do Espírito Santo, eu posso olhar para o meu próximo e posso glorificar a Deus. Ainda que eu veja que ele é um leão, que ele ainda é meio bravo, que ele é um boi, ainda é aquela pessoa, estou falando aqui em parábola de uma forma espiritual, ele ainda é um boi, ele ainda é aquela pessoa que empata, que não quer aprender, mas eu posso olhar para ele e posso dizer: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, porque os serafins não olhavam para Deus e diziam: Santo, 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 é o Senhor. Eles olhavam um para os outros e conseguiam enxergar a Deus e glorificar a Deus. É isso que Jesus disse: ei, nós temos que ser luz, para que os homens nos vejam e glorifiquem ao Pai que estás no céu. Quando temos um coração convertido a Deus, deleitoso no prazer, cheio do amor e cheio da graça, nós não se importamos se alguém olha depois do culto e diz: irmão, essa palavra foi bênção, você tocou bem. Nós não sentimos deleite nisso. Ainda tem pessoas que são carentes disso. Se alguém não falar dela, ela se sente mal. Se alguém não olhar e dizer: ei, irmão, eu estou vendo algo mudado em você, ela se sente mal. Ela ainda é movida por aplauso, por impulso, por qualquer coisa, é movido pelos elogios, mas não pelo deleite, não pelo prazer. E Jesus disse aí: quando os homens olham para vós e vê que vocês é luz, eles não elogiam vocês, eles glorificam o Pai que estás nos céus. Quando temos um coração deleitoso no Senhor, nós não se preocupamos se vão nos convidar para pregar, se vão deixar nós falar, se vão falar bem, se vão comentar, se vão dizer que foi bênção, se vão estar lá, se não vão estar. Nós temos deleite naquilo. Eu não faço movido pelo que os outros vão fazer, eu não faço movido pelo desejo de querer algo para mim, eu faço movido pelo deleite, pelo prazer no meu Senhor. Eu sei que tudo isso é difícil. Eu sei que tudo isso é difícil, mas não é impossível. Nós podemos deixar pelo menos um pouquinho melhor. O mundo espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Não espere nada do mundo, não espere do presidente, não espere do João Dória, não espere de ninguém, de nada. Se eles fizerem, amém, eles estão sendo pagos para isso. Se eles não fizerem, não espere nada disso. Quem espera são eles. Não é eu, não é a igreja que tem que esperar do governo federal, do estadual, do municipal. A Bíblia diz que a criatura espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Quem tem que esperar alguma coisa, são eles que tem que esperar. Quem vai mudar essa situação não é o mundo, não é nada disso. Quem vai mudar o quadro dessa história é a igreja viva, é a noiva, é a esposa do Cordeiro, aquela que foi comprada, lavada e remida na cruz do Calvário. Porque a palavra de Deus diz: ei, a palavra de Deus não diz se o mundo clamar, se o mundo se converter, se eles pararem de roubar, se eles pararem de mentir, se eles pararem de adulterar, as coisas vão mudar. Não, mas ele diz: se a minha igreja, se o meu povo, se aquele que se chama pelo meu nome, orar, clamar, se converter dos seus maus caminhos, eu olharei do céu, sararei a terra e perdoarei os pecados. O papel de manifestar é da igreja. Chegou o tempo que Deus espera a igreja se manifestar. Talvez esse tempo você tenha ficado na sua casa, e aqueles que são tão carentes, que não se sentem bem se não estiver na igreja, porque eles são movidos pelo medo, são movidos por algo. Se eu não estiver lá, eu não me sinto bem. Se eu não estiver lá, eu estou em falta. Eu não consigo orar, eu não consigo fazer nada. Mas Deus permitiu que eu e você ficasse dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, para que nós podemos orar dentro do nosso quarto e aprender a ser igreja na onde nós for.
Deus tem movido o coração da igreja nesse tempo como nunca, não tem como ficar despercebido. Deus está dando sinal para o mundo aí afora, Deus está dando sinal aí, não é só para a igreja, é a humanidade, é todos que estão vendo, é o mundo. Então eles esperam ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera que alguém se manifeste, tenham algo na sua mente. Ei, nós não somos apenas seres humanos vivendo experiências espirituais, mas nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas, porque em Efésios capítulo 1 versículo 4 vai dizer: Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Então saiba que a nossa pátria é o céu. Antes de houver céu e terra, nós já estávamos no coração de Deus, nós já somos movidos pelo Espírito, e estamos andando aqui nessa terra, vivendo uma experiência entre os homens, porque foi isso que Deus fez. A Bíblia diz: Deus é Espírito, e Deus teve que descer na terra e viver uma experiência humana, e teve que mostrar para mim e para você, em um tempo que os homens queriam ser deuses, em um tempo que os homens faziam estátuas e diziam: tem que adorar essa estátua, se prostra aí, se não adorar vai para a fornalha. Em um tempo que os homens queriam ser deuses, colocavam estátuas nas entradas das cidades. O verdadeiro Deus se fez homem e andou nessa terra, comeu a mesma comida que a nossa, chorou as mesmas lágrimas que a nossa, sentiu o mesmo cansaço, sentiu as mesmas dores, sentiu as mesmas tentações, mas Ele foi fiel até a morte, morte de cruz, para poder nos dar a vida eterna. E Ele quer que nós andamos assim, levando esse conhecimento. Como eu disse, a nossa maior declaração espiritual não é quando eu levanto a mão e digo para Deus, é quando eu faço com o meu próximo, porque nós somos seres espirituais eleitos nele antes da fundação do mundo. Estamos ocupando a nossa alma, essa carcaça, esse corpo aqui nessa terra, vivendo uma experiência humana, mas nós sabemos que no tocar da trombeta, aqueles que já se foram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós que estiver vivos se encontraremos com eles entre nuvens com o nosso Senhor, para poder entrar na eternidade. Voltaremos ao nosso estado original, eleitos nele antes da fundação do mundo. Então é essa palavra que eu queria compartilhar com você. Esse conhecimento do Senhor esteja no nosso coração, que esteja impregnado no nosso coração, esteja impregnado. Jesus andou nessa terra como homem, para poder provar que não é difícil andar como homem nessa terra. É difícil sim, aliás, mas não é impossível. Não é impossível. Jesus andou nessa terra num tempo, como eu disse, que os homens queriam ser deuses. Em um tempo que Deus se calou, não falava com mais ninguém. O sacerdote entrava no templo, saía do templo, oferecia incenso, sacrifício, mas nada acontecia. Mas de repente, lá no tronco morto da raiz de Jessé, nasceu um rebento, um renovo, começou a brotar, e as raízes começou a frutificar, porque Jesus sempre vem desses lugares tenebrosos. Veja a genealogia de Jesus, da onde que ele veio. Se você lê a genealogia de Jesus, só tem pessoa que cometeu adultério, só tem pessoa que matou, fez tanta coisa, que se corrompeu. Salomão, Davi, Raabe, tem uma moabita de fora, e você vê que de repente Jesus nasce desse tronco morto e mostra que ele pode mudar a história. Somente Jesus pode nos levar a esse estado original. Eu não vou para o céu, eu vou voltar para minha casa, porque antes de ouvir céu e terra, eu já estava eleito nele, eu já estava lá no coração dele. Você já estava lá no coração dele. Então você não vai, você vai voltar, você já vem de lá.
E você vê essa genealogia de Jesus. Em Mateus capítulo 1 você vê narrando de Abraão até Jesus. Mas quando você chega em Lucas, você vê Lucas narrando de trás para frente. Olha como que a palavra de Deus é magnífica. Por que? Eu fiquei pensando esses dias. Por que Mateus narra certo, do começo até o fim, e Lucas começa a narrar de Jesus até Adão, filho de Deus? Para poder mostrar para mim e para você que através dele, de Jesus, ele pode nos fazer romper todas essas barreiras, pode nos fazer romper todas as maldições, pode nos fazer rompendo todos os adultérios que estiveram no nosso antepassado, todos os crimes, tudo que aconteceu de ruim, nos fazer voltar no estado de Adão, filho de Deus. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, eu sou aquele que abre o caminho, eu sou aquele que rompe as barreiras, eu sou aquele que passa lá por Salomão, quebra aquela maldição do adultério, eu sou aquele que passa lá por Abraão, quebra aquela maldição de mentira, eu sou aquele que passa lá por Davi, quebra aquela maldição do assassinato, eu sou aquele que passa lá por Raabe, quebra aquela maldição da prostituição, eu sou aquele que passa lá por Moabita, que era por Ruth, que era uma Moabita, que era uma excluída, vou lá e incluo ela, eu sou aquele que faz chegar até o estado de dizer: e fulano, filho de Deus. Então que essa palavra esteja no nosso coração. Eu não sei qual é o tronco morto da sua vida, que está precisando com que os ramos se frutifiquem, com que esse rebento venha e brote, desabroche do coração. Mas creia numa coisa: se deixar Jesus nascer no teu coração, pode ter certeza, tua vida nunca mais será a mesma. Senhor, meu Deus e meu Pai, oh Jesus, é no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, o qual nos comprou, nos lavou, nos remiu, meu Pai, ao qual nos resgatou, Senhor, do império das trevas e nos transportou para o reino do teu Filho em amor. Senhor, nós pedimos, Pai, nesse nome que é sobre todo nome, meu Pai, na onde houver vidas agora, Senhor, na onde houver troncos mortos, meu Pai, sem esperança, meu Pai, que a palavra de Jó, capítulo 14, versículo 7, venha sobre a vida dele, porque é a esperança para a árvore que foi cortada, a esperança, Senhor, que essa esperança venha sobre a vida dele, sobre a vida dela, meu Pai, que o Senhor possa nascer todos os dias, Senhor, em nossos corações, e que o nosso deleite venha ser o temor do Senhor, meu Pai, que venhamos ser movidos pelo deleite, pelo prazer, Senhor, para que podemos levar esse conhecimento, essa graça, meu Pai, essa graça que quebra algemas, Senhor, essa graça, meu Pai, que busca o mais perdido, o pecador, Senhor. Pai, que o Senhor venha nascer, Senhor, nos corações, Senhor. Aonde estiver, Pai, qualquer vida que está, Senhor, ouvindo agora, meu Pai, ou que irá assistir, Senhor, esse vídeo depois, meu Pai, que ao assistir essa palavra, Senhor, meu Pai, ele sentir que precisa, meu Pai, que o Senhor nasça, meu Pai, para que ele venha, Senhor, e tenha deleite, Pai, no teu Espírito, Pai. Que essa vida possa ser alcançada, meu Pai, que essa vida possa ser tocada, Senhor, que os ramos passem a frutificar, Senhor, que as raízes venham um renovo, meu Pai, e traga, Senhor, esse renovo, meu Pai, ao ponto, Senhor, dele ser um reconciliador, um mensageiro da paz, Senhor, ao ponto, meu Pai, dele ser, Senhor, meu Pai, um reconciliador, Senhor, que ele seja, meu Pai, aquele que traz a reconciliação como o Senhor trouxe, meu Pai, aquele que faz Pedro, Tiago, João e André, mesmo não se dando bem, meu Pai, porque nós vemos João e Pedro toda hora discutindo, mas quando o teu Espírito Santo foi derramado e o deleite deles passou,
a seu temor do Senhor, nós vemos Pedro e João indo orar na hora nona no templo. Que teu Espírito Santo traga, Senhor, essa reconciliação, meu Pai. Ah, Senhor, e que nós sejamos esses filhos de Deus, meu Pai, que manifesta o teu reino, Senhor. Ah, Senhor, para essa humanidade que espera ardentemente, Senhor, a manifestação dos filhos de Deus. É isso que nós rogamos agora, Senhor. Perdoa, Pai, nossos pecados, nossos erros, Senhor. Perdoa os pecados da nossa nação, meu Pai. Perdoa de quantas vezes jogamos a culpa no governo, jogamos a culpa na polícia, jogamos a culpa, Senhor, na igreja, nos líderes. Olhamos mais os escândalos, meu Pai, do que o teu Espírito, Senhor. Nos perdoa, meu Pai. Ah, Senhor, se agimos assim é porque, Senhor, o nosso coração não tinha o deleite ainda no teu Espírito, meu Pai. Mas que a partir de hoje o nosso coração venha a ter prazer e deleite, Senhor, no teu Espírito. É isso que nós pedimos a Ti, Senhor, e Te agradecemos no nome de Jesus.